Olá, turma! Na aula de hoje vamos continuar falando dos fatores que influenciam a formulação de Bond para determinar a energia de um moinho. Agora, nessa aula, vamos falar sobre os quatro últimos fatores, né, que é o EF5, 6, 7 e 8. O EF5 ele é o fator de finura, né, que é a energia extra para moagens extremamente finas. Então, a formulação de Bond ela é feita para uma determinada moagem, né, que tem um determinado tamanho, uma moagem mais intermediária. E se eu preciso de uma moagem extremamente fina, eu tenho que aplicar esse fator EF5. Os valores podem ser encontrados nessa tabela aqui abaixo, para os diversos P80 lá, que nós vimos que é a porcentagem passante do produto, né, 80% do produto. Ou se os valores não estiverem presentes nessas tabelas, a gente pode calcular aqui por essa equação, mas os valores mais comuns estão aqui. Então, num caso de P80 de 40,7, eu tenho um EF5 de 1,094, né? Então, aqui nós temos, através de tabelas, e se for necessário, podemos aplicar essa formulação. O EF5, ele tem relação, ele está em relação de redução no moinho de barras. O que seria isso? Ele relaciona a redução ótima que o moinho de barras pode fornecer. O que é redução ótima? É a fragmentação, a redução. Eu entro com uma dimensão de partícula e vou chegar nessa dimensão aqui, que é a minha redução ótima. Então, ele está relacionado a isso. E o que ele depende? Ele depende do comprimento das barras em pés e do diâmetro interno do moinho também em pés. Então, tudo aqui a gente está colocando em pés, porque a gente sabe lá que é um moinho de 8 pés, né? Feet, pés. E se a redução se distanciar muito da ótima, será preciso oferecer potência adicional, né? Então, se eu consigo reduzir otimamente até isso, mas eu quero chegar nisso, eu vou gastar mais energia, eu vou gastar mais potência. Então, é assim que eu determino esse EF6. E se esse valor aqui do meu RR0 estiver entre menos 2 e mais 2, eu não preciso utilizar esse fator. Eu só preciso utilizar esse fator se for diferente desse valor aí do RR0. E aqui, segundo Chaves, que é um dos autores utilizados aqui no nosso material, eles detectaram um erro de superdimensionamento quando os valores de WI são menores que 7. E a aplicação desse EF6. Então, se no caso, né, se eu tiver um WI menor que 7 e também tiver ele maior que 2 e menor que menos 2, né, que é o intervalo aqui que eu aplicaria, eu preciso usar um EF6 de 1,2. Então, esse é o valor fixo para esse caso aqui do WI menor que 7. O EF7, que é outro fator, ele é em relação de redução do moinho de bolas, né? Então, aqui, EF6 moinho de barras e EF7 moinho de bolas. Então, tem que ficar atento. Se o meu moinho que eu estou usando é um moinho de barras, eu uso EF7. Se é de bolas, se é de barras, eu uso EF6. Se é de bolas, eu uso EF7. Eu não uso EF6 no caso de um moinho de bolas. E parecido, né? É bem similar ao EF6, ela só pode utilizar também quando a redução for inferior a 6. Então, multiplica o W por essa equação aqui, que depende do RR. E, por fim, o EF8, que é o fator de ineficiência também para um moinho de barras, né? Lembrando disso, então, que a gente aplica esse daqui só para o moinho de barras. Este fator é utilizado para compensar a diferença entre as potências mensuradas pela fórmula e a potência consumida realmente. Como assim? Um moinho de barras sozinho, né, em circuito aberto, eu vou ter lá um EF8 de 1,4. Agora, se eu tiver um moinho de barras fechado, sozinho, eu vou ter um EF8 de 1,2. Né? Vamos ver aqui pela tabela que fica mais fácil. Então, eu tenho esses 4 valores aqui de EF8. Se eu for um moinho de barras ou bolas em circuito fechado, ele vai ser 1. Agora, se for um circuito de moinho, né? O que é um circuito de moinho? Não é só um moinho de barras ou um moinho de bolas, é um conjunto dos dois, de bolas mais barras, né? Aí eu vou ter 1,2 se ele for um circuito aberto. Agora, se eu tiver um circuito só com moinho de barras, eu vou ter mais aqui
o fator vai ser maior, o fator de ineficiência vai ser maior, porque eu não tenho essa associação com o moinho de bolas. E aqui a gente consegue ver que sempre o circuito aberto é maior que o circuito fechado, né? O valor que eu vou pôr de EF8 é maior porque o circuito aberto ele é mais ineficiente que o circuito fechado. Então aqui nós terminamos de ver quais são os fatores que influenciam na formulação de Bond para a gente dimensionar um moinho, né? Vimos que alguns fatores só se aplicam ao moinho de barras, outros fatores só para o moinho de bolas, e temos que ficar atentos a essas questões para não aplicar os fatores naqueles moinhos que não condizem. E vemos também que a questão de circuito aberto e circuito fechado, né, quando eu tenho um circuito aberto eu tenho mais ineficiência, então os meus fatores são superiores. Nas próximas aulas vamos aprender então a usar esses fatores e usar a formulação de Bond para dimensionar um moinho. A aula de hoje termina por aqui, nos vemos na próxima aula.